Boa noite, bom dia, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Parashat Vaetchanan, dia 11, Menachem Av. Saindo do Tisha B'Av, que esse ano foi empurrado do Shabat para o domingo, está na saída do Tisha B'Av, rumo no caminho do dia 15 de Menachem Av, que é considerado o dia mais feliz do ano, dia das noivas, dia 15 Tu B'Av, e Parashat Vaetchanan, que começa as 7 semanas de consolo, de alegria, rumo ao Rosh Hashanah, que seja um ano bom e doce para todos. Muita coisa para falar. Vamos focar no fundo. Queria trazer vários assuntos, mas mostrar como tudo é uma coisa só. Então, um ponto sem suspense, indo já para a última página, como costumo dizer, para o resumo, que é o que a gente quer, né? A gente ir para o resumo, que é o Sium, que é a conclusão, que é o Ketz, que é o extremo, que é o final e o começo da Geulah, da redenção, o fim da Galut, que a gente tem falado, e já aproveitando, poderia ter sido nessas oportunidades todas que a gente tem comentado, assim como poderia ter sido, e eu estava certo que seria, depois de todas as vezes que não foi, seria em Tisha B'Av, que era, tá ligado com o dia do nascimento do Mashiach, nesse ano especial que foi no Shabat, que só é coisa boa da parte do jejum, e foi empurrado para o domingo, já que foi empurrado, que seja empurrado para sempre, e só um dia bom. E com tudo que está acontecendo, inclusive em Israel de novo, parte de uma guerra, de sofrimento, que é muito grande, né, para o nosso povo, depois de tudo que a gente passou. E a gente tem acumulado isso, né? O mundo também tem, mas nem todo o povo viveu e passou por tudo isso, como a gente, desde o começo dos tempos. Então a gente sente todo esse processo, toda essa evolução, e devemos entender, nesse ponto, sim, estava certo, é um processo de evolução, sim, não de descida, é um processo de subida para cada vez chegar no mundo mais perfeito, de conhecimento total de Hashem, para o mundo inteiro, que é a era messiânica, que a gente já deve estar entrando nela já agora, se Deus quiser. Focando, então, é falar sobre o Parashá. Parashá é Vaetchanan. Começa Vaetchanan, dá o nome a Parashá e é o tema principal. Moshe Rabbeinu, depois de tudo que aconteceu, percebe que tem uma nova chance de entrar em Eretz Israel e trazer a Geulah como Mashiach. Moshe Rabbeinu pede Vaetchanan. O Rashi explica que está ligado com Tefilá. É um dos modos de expressar pedido, vontade, anseio, se ligar, subir, procurar por Hashem. Vaetchanan. Moshe pediu 515 vezes, que é a numerologia dessa palavra. Na Torá, aparentemente, ele não é atendido e ele não entra e ele fica, Hashem comunica, até porque ele ficaria junto com a geração dele do deserto, que ele tirou do Egito e ficou por 40 anos no deserto, ficaria com o povo inteiro até a chegada de Mashiach, que ele vai entrar junto com todos que estiveram no exílio em todos os tempos. Que seja agora já. A pergunta é, está acontecendo aqui um anticlímax? Moshe pedindo, chegando no auge da carreira dele, podemos dizer, do trabalho dele, de tudo que ele fez, da vida dele, com 120 anos, junto com o povo, em todos os momentos mais baixos e mais elevados,
escravidão no Egito, mais apertado ainda nos últimos anos, saída do Egito, abertura do Mar Vermelho, guerra contra Amalek, matando Torá, entrando em Eretz Israel e ficando mais 40 anos no deserto para entrar definitivamente. E todo mais, inclusive recentemente a guerra contra Og, contra Sihon, contra Midian, as vitórias. Será possível que isso vai tudo por água abaixo? Que ele não consiga ser atendido? Moshe Rabbeinu, o grande Moshe Rabbeinu. Então o ponto que eu queria trazer, e isso vamos ligar com as nossas vidas, é que Moshe Rabbeinu sim pediu, como está claro na Torá, e sim conseguiu. Agora, como ele conseguiu, a gente vai analisar um pouco melhor. Entendo que tenha realmente uma novidade, não é tão óbvio, mas depois que a gente pega o que isso quer dizer, o ponto de vista, a gente consegue aplicar isso nas nossas vidas e perceber o quanto a gente consegue, mesmo quando aparentemente não somos atendidos. Isso é o ponto principal. E isso está ligado com a época que a gente está agora, Sente Shabeav, pedindo por Mashiach esse tempo todo, os sofrimentos que aconteceu no mundo esse tempo todo. Então, Moshe Rabbeinu, o grande Moshe Rabbeinu, o grande, chamado de Moshe Rabbeinu, nosso professor, nosso mestre, nosso líder, o Goel Rishon, Goel Acharon, aquele que redimiu o povo uma vez, na primeira vez, e será também o último, junto com Mashiach, através de Mashiach, que é uma continuação de Moshe Rabbeinu. Então, não é possível que ele tenha pedido e não tenha conseguido. Nesse ponto, vamos trazer para o tema da aula que sim, felizes e sim, para sempre. Mesmo que no intervalo tenha acontecido outras coisas diferentes, a gente pode entender isso também, como eu falei, e sempre gosto de trazer, nas nossas vidas, nas relações entre marido e esposa, pai e filho, mãe e filha, relações diversas de trabalho, de vizinhança, de sociedade, na sinagoga, entre amigos. Sim, felizes e sim, para sempre. Só que o ponto de vista que eu queria colocar, desde o começo, mas é a conclusão, é que justamente a condição para ser felizes e ser para sempre é que tenha passado por momentos diversos, vamos falar assim, momentos que podem não ter sido tão bons, momentos de incerteza, até mesmo de confusão, de dificuldade, de tropeço, de obstáculo. É o impulso que faz com que a gente suba lá para cima. A gente não quer, a gente pede para não ter, a gente sabe que não é bom, mas depois que acontece, a gente sabe que através disso a gente cresce e a gente sobe lá em cima. Então, a gente tem essa visão, devemos ter visão justamente, que é acima de fé e acima do conhecimento, a gente vê com clareza que tudo acaba bem. E no fundo, não acaba porque é um novo começo, mas que é tudo e que é bem. Então vamos tocar em dois assuntos que lembra por meio do Moshe Rabbeinu, tem a ver com Vayet Hanan, tem a ver com essa época que a gente está agora. Vayet Hanan e Yaakov. Yaakov também pediu. O que ele pediu, que no fundo seria ele entrar em Eretz Israel também. E ele entrou em Eretz Israel, Yaakov. Só que diferentemente de Moshe e mais ainda do Mashiach, que é entrar de verdade em vida. Yaakov pediu para revelar quando Mashiach chegar, o Ketz, o fim dos tempos, que é o começo dos tempos da redenção, da Geulah, e ele viu justamente esse momento que a gente está agora. Não sei o que estou dizendo isso, né? Eu não teria como ousar
dizer isso. Isso os sábios nos contam. E a gente sabe, pelo Humash, é muito breve a passagem, o Rashi explica isso no Sefer Bereshit ainda. Yaakov pede para revelar quando o Mashiach vai chegar. Logo depois, ele não revela e dá as brachot em Parashat Vayechi, no final do Sefer Bereshit. Os Mefarshim explicam que ele não conseguiu, ele percebeu que tinham falhas entre as gerações, descendência dos filhos dele, e aí ele com isso perdeu o poder de prever. A Shekhinah partiu, a presença divina que o iluminava, dava inspiração divina, o Ruach HaKodesh, a profecia para ele dizer quando chegará Mashiach, parte, e aí ele não consegue dizer, e aí ele volta ao mundo, à realidade, que é a natureza, então dá as brachot. Agora vamos ver de um outro ponto de vista e ligar com isso que está acontecendo. E espero poder dar a aplicação prática, que é muito profundo e muito interessante. Num primeiro nível, Yaakov vê a nossa geração, e isso se enquadra com ver a descendência dos filhos de Yaakov, as gerações dos filhos de Yaakov, que eles teriam falhas, e está ligada com também, mais ainda, na nossa geração, no final da Galut, depois de 2000 anos de opressão, perseguição, mortes, crises, guerras, holocausto, e também, inevitavelmente, Hashem sabe disso, nossas falhas, porque lidar com desafios tão altos, tão difíceis, né? O que se espera da gente? O que se espera? Hashem sabe do que somos feitos. O quanto ele sabe, porque ele colocou na gente essas tentações, as falhas, os defeitos, como se pode dizer, por onde entra as quedas, entram os erros, os pecados. Então ele viu essa geração agora, viu as falhas, viu as dificuldades, viu a escuridão, e aí ele ficou triste. Ao ficar triste, fez com que a Shekhinah partisse, a presença divina, porque Deus está ligado com a alegria. Oz vehed vabimkomo, está ligado com ter felicidade no espaço onde está Hashem. Como ele perdeu essa alegria, ele ficou triste, ele perdeu essa capacidade de ver, de profetizar. Então, os filhos falam, assim como está no Midrash, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quando os filhos falam, Shema Israel, ouça Israel. Perceba o que está por trás, não olhe o momento antes da escuridão, das dificuldades, desafios, das quedas, dos erros, das falhas, que é natural que aconteça nas gerações, ainda mais depois de tanto tempo assim. Veja o momento seguinte, que a gente consegue trazer Mashiach, que a gente traz de volta a Shekhinah, a presença divina para esse mundo, a alegria que você vai ter, isso proporcionou a que ele recuperasse a profecia. E aí volta ao ponto que a gente falou, como é que pode? O Moshe Rabbeinu pediu e não conseguiu? Sim, Moshe Rabbeinu pediu e sim conseguiu. Sim, Yaakov Avinu pediu e sim ele conseguiu. Ele conseguiu revelar o Ketz, que está justamente na alegria que ele recuperou e nas brachot, nas bênçãos que ele deu, que são as bênçãos para a gente conseguir aguentar e perseverar e passar por tudo isso com glória, com louvor, com nota 10, como campeões, não só pelo resultado, mas pelo esforço que a gente teve esse tempo todo e o que a gente conseguiu fazer, persistir, mesmo tropeçando, mesmo caindo, porque era inevitável,
como eu falei, e a gente sabe, cada um sabe da sua vida, do que tem que passar, e do que consegue passar, e do que às vezes não consegue passar, mas que no final das contas tudo acaba bem e chegaremos a perceber o quanto seremos felizes para sempre, e então fomos felizes o tempo todo. Porque o para sempre também está ligado com a eternidade que existia antes. O mesmo aconteceu com o Moshe Rabbeinu. E eu vou ousar dizer que esse é o segundo nível da explicação. É que porque Yaakov Avinu e Moshe Rabbeinu, quando pedem, não vão direto para a última fase, que é ter a alegria e conseguir profetizar quando o Mashiach vai chegar. Ter a alegria, e Moshe Rabbeinu pediu e conseguir, de fato, entrar em Eretz Israel como Mashiach e ter a redenção logo. Rianotenet. Na própria pergunta tem a resposta. Por quê? A gente consegue chegar nessa alegria suprema que Yaakov estava pedindo, maior do que ele tinha quando ele quis revelar a chegada do Mashiach, maior que Moshe Rabbeinu quando ele quis entrar em Eretz Israel, é a alegria que teremos depois de passar por todo esse processo. Chegar no momento que Yaakov viu, e Moshe Rabbeinu também viu, porque Moshe Rabbeinu no final, no Sefer Devarim, ele fala que Hashem mostra para ele até o Yam Aharon, o último mar. Yam pode ser lido, como Rashi explica, Yam como mar, ou Yom como dia. Então Moshe foi mostrado para ele teve inveja, ele se sentiu pequeno perto da nossa geração, que é a geração que chega a esse ponto mais embaixo, que está ligado com o Tisha B'Av, com o dia que passou hoje, e a gente conseguir superar e chegar num nível maior ainda, muito mais elevado, que é o dia 15 de Av, que é a Geulah, depois de passar por tudo isso. Então tudo acaba bem porque teve essa passagem, tudo que a gente viveu. Todos os desafios, sofrimentos, a escuridão, que a gente ainda vê justamente agora. Talvez eu repita depois esse ponto final, porque é o que a gente pode olhar para o dia a dia, e eu falo isso para mim. E graças a Deus tem melhorado, não porque não tem esses tropeços, os obstáculos, as dificuldades, mas porque eu aprendi que isso tudo faz parte de conseguir o acerto maior. Então, quando eu tenho no trabalho, na empresa ou nas relações, mesmo familiares que, não sei na casa de vocês, mas na minha também acontece, né, algumas divergências, vamos chamar assim, com nome bonito ou nem tanto, é justamente por meio disso que a gente consegue crescer. E não se lamentar, ai que pena, seria melhor que se fosse tudo um mar de rosas. Não. A gente quer o mar de rosas, mas a gente quer que a gente chegue num ponto mais alto da relação entre a gente, em todos os níveis, e com Hashem, com a chegada do Mashiach, desse modo perfeito, que inclui o copo quebrado na Rupá, que inclui os momentos difíceis, de perda, de sofrimento, de escuridão, de jejum, de destruição, mas é justamente por meio disso que a gente chega na construção maior, que seja agora o terceiro Beit HaMikdash, já com Mashiach. Vou misturar com outras coisas que também está ligado com isso, mas é mais ligado a técnicas de como a gente pode perceber de uma forma mais clara isso. Então, uma coisa que é importante entender, a nossa vida nunca está on hold. Tem on hold em sistemas, em aparelhos, situações, que é ficar em espera, situação de espera. Quem lembra dos velhos tempos, não sei se é na época da secretária eletrônica, ou da telefonista, ou da ligação a cobrar, DDD, DDI, que você ficava on hold, em espera. Na verdade, eu percebo que tem alguns momentos de espera durante o dia a dia ainda hoje. Mas eu aprendi a superá-los. Sempre ter algo para preencher de produtivo e nunca ficar on hold, nunca ficar em espera. Nossa vida nunca está em espera, não deve ficar em espera.
nossa vida está ligada a movimento, sempre em movimento. Então, quando a gente percebe isso são técnicas, inclusive, de terapia, de tratamento, né? A pessoa não ficar parada. Movimento, inclusive, físico, corporal mesmo, não só falar, mas também se movimentar, sair do lugar onde está, ir para outro. Isso faz com que a pessoa saia de um estado de tédio, de depressão, de tristeza, de gravidade para baixo, e ao se movimentar, a gente caminha para a felicidade. Então isso é importante. Outra coisa muito interessante está ligada a bitachon, a ter confiança, que está acima da fé, que está acima da sabedoria e do conhecimento. E está ligado com a visão clara. Mostrou muito interessante que alguém reclamou com o Rebbe que não tinha bitachon, que não tinha confiança, que não tinha, que chamava de fé, mas é mais do que fé, é essa certeza. E aí o Rebbe mostrou para ele uma visão muito interessante sobre bitachon. E é uma receita fantástica para se aplicar a cada um de nós no nosso dia a dia. Sempre que tem alguma confusão, alguma incerteza em relação a tudo, se vai dar certo, se vai conseguir, se vai casar, se vai ter filho, se vai ter saúde, se vai sair do hospital, se vai ganhar um salário, se vai ter emprego, e assim por diante. O Rebbe falou o seguinte: pensa agora no alívio, na felicidade que você terá quando tudo acabar bem. E perceber que as tristezas, eu boto entre aspas tristezas, porque se depois você percebe que tudo deu certo por causa disso também, incluindo isso, então você percebe que não eram tristezas, eram um caminho para chegar na felicidade maior. Mas então devemos pensar, em dado momento que a gente está um pouco para baixo, na felicidade que vai ter quando tudo se resolver. Imagina, quando aparecer o que faltava, quando conseguir o que a gente queria, e as tristezas ficarem para trás no passado. Se você consegue pensar nesse alívio, nessa felicidade que vai ter no futuro, e trazer isso para o momento agora, isso é bitachon. Você pensar no que vai acontecer de bom já agora. Rebbe de Lubavitch, pense nisso. Vivam desse modo. Que tudo vai acabar bem, mas que já faz parte do presente agora. Isso faz a diferença. Um dos livros principais que tem, o Rebbe recomendou várias vezes sobre bitachon, é esse livro, chamado Chovot HaLevavot, do Rabbeinu Bechaye. E tem, são 2 volumes, no primeiro volume tem o quarto, não por acaso, o quarto portão, chamado Shara Bitachon. E nesse Shara Bitachon, que é o portão para a confiança em Hashem, que está ligado com a alegria também, com a certeza, ele fala uma coisa muito forte, que a pessoa deve confiar em Hashem e somente em Hashem. E ter essa certeza, como o Rebbe falou, agora que vai dar tudo certo. E que seremos felizes e para sempre. Se a pessoa não confia em Hashem, não tem uma coisa que é comum as pessoas pensarem. Não confia em nada. É cético. Não existe o cético. Aquele que não confia em Hashem, confia no contrário. Confia em qualquer outra coisa. Confia na natureza, na ciência, na medicina, na imprensa, no jornal, na televisão, no artista, no jogador de futebol, confia em qualquer outra coisa. Né? Na sorte, na fezinha, tem muitas coisas pior. E se está confiando naquilo que é o contrário de Hashem, então passa o controle de Hashem para isso. Assim Hashem definiu no mundo que fosse assim. Ele está acima disso tudo. Ele permite que, se a pessoa quer não confiar nele
e confiar em qualquer outra coisa, que automaticamente o desejo seja realizado e a pessoa passe a confiar e estar sob o controle daquilo que ele confia. E como não é, Hashem colocou como regra que não está diretamente, né, seguindo o que ele quer, porque a vontade dele não está sendo seguida, então fica à mercê se dessa vez dá certo ou não, se vai atender ou não. O que vai acontecer fica dependente. Enquanto que quando a gente confia em Hashem, vai dar tudo certo, vai acabar tudo bem, seremos felizes para sempre, porque esse é o plano divino, como está garantido, prometido e demonstrado durante esse tempo todo, mesmo ou principalmente, como eu falei, por meio de todas as dificuldades e os testes, desafios que a gente passou. Agora, um ponto interessante sobre confiar em Hashem, que está muito em pauta agora, porque é o que se pede da gente, é o que os Sadikim tiveram e o que a gente deve ter. Como Moshe confiou em Hashem, todos os patriarcas, todos os Rebbeim, confiança total em Hashem, e a gente tem como fazer isso. Por outro lado, estava conversando nesse Shabbat com um grande amigo que teve uma misconception, entendeu da forma errada, que é o normal, que eu percebo, eu me relacionei com ele porque eu percebi que, no fundo, é o que muita gente pensa. Que o que quer dizer confiar em Hashem? Até mesmo o que é ter fé em Hashem. Segundo ele, ter fé em Hashem, aquele que acredita em Hashem, faz coisas impensadas, irracionais. Só porque confia em Hashem, então não precisa confiar nas leis da natureza, na ciência, na lógica, no que acontece no dia a dia. Então, alguém que confia em Hashem não precisa se vacinar, porque Hashem vai curar. Não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, porque Hashem vai dar o dinheiro. Não precisa ter carteira de motorista para dirigir. Não vai ser multado, porque Hashem está com ele. Ou não precisa ter licenças para operar em qualquer sentido. Como médico, como professor, qualquer profissão. A pessoa que acredita segundo essa linha, que na verdade é uma falta de informação que a gente deveria estar ajudando a consertar, não é isso que confia em Hashem. Pelo contrário, porque justamente Hashem fala para a gente não se apoiar em milagres e nem na falta de racionalidade, porque ele criou o mundo com leis. E as leis devem ser seguidas. E a gente deve trabalhar conforme as leis. Isso é fundamental. Então, a gente percebe, resumindo, eu vou contar uma história que eu vi agora há pouco, muito interessante, que é emblemática para isso tudo. O Rabino Jacobson acabou de contar isso nesse dia de hoje, uma aula brilhante, impressionante, que ele participou semana passada, se eu não me engano, da construção de uma sinagoga, de começar a colocar as pedras de uma sinagoga, que são pedras que vieram de Varsóvia, do gueto de Varsóvia, que há pouco tempo descobriram o lugar exato do bunker onde estava o Mordechai Nilevich, que é um dos heróis da resistência do gueto de Varsóvia. É muito emocionante. Eles descobriram tefilim e outros objetos sagrados nesse bunker onde estava Mordechai Nilevich. Um rapaz, um herói. E eles trouxeram para os Estados Unidos, né, óbvio que com a permissão, essas pedras para dar continuidade a isso, numa nova sinagoga em Monsen, nos Estados Unidos. Isso é a continuidade. São esses momentos extremos
Isso é o segredo do nosso povo. Um dos maiores apertos que a gente passou, que o mundo inteiro passou e a gente sofreu na pele, na carne, no espírito, que foi o Holocausto. Uma força fora do comum de crianças a idosos, moças, mulheres, mães, fazendo coisas absurdas, de bom, de sagrado, de dedicação. E isso tudo faz parte da nossa história, está dentro da gente e vai continuar e continua. Mesmo que seja um símbolo de uma pedra, que a gente preferia ter as vidas e as descendências, que tem várias, mas que com eles tendo vivido mais tempo e não sofrido tanto, seria muito melhor. Mas por outro lado, isso tudo continua de uma forma mais forte, mais intensa, mais poderosa. E a gente vai se reencontrar, estaremos todos juntos, porque Moshe Rabbeinu pediu e conseguiu. E será através da gente, agora, já. Mashiach Now, vamos chegar na reta final, na linha de chegada, que é o começo desses novos tempos maravilhosos. Mashiach Now, tudo bom para todos, só boas notícias. Shabbat Shalom. Geulah Shleimah. Now, mamash.